Buenas tardes, e aqui neste canal estamos preparados para cantar um mantra hoje, né? Muito preparados para ler a sentença da 23ª Promotoria e 23ª e a 19ª Promotoria, as decisões relacionadas aos 2 delitos que levaram, os delitos de quem? Do tal do Jonas Maconha, Jonas Fernandes de Oliveira, e da dona Rosângela Aparecida Máximos, usando a justiça em detrimento da lei e da ordem para promocionar uma investigação sobre pai e mãe das crianças, uma investigação infundada, mentirosa, forjada, de perseguição, para que eles ficassem de bonitinho na história com todos os crimes orquestrados e a família fosse condenada pelos crimes de stalking. Esse era o projeto dessas pessoas maravilhosas do grupo de menos de 40 pessoas da Costa da Lagoa, que tem englobado a invasão da escola, tem englobado a essas coisas que não procederam na delegacia da Lagoa da Conceição, que não foram para a audiência no ano de 2019, tem englobado colocar as crianças em risco lá em 2019 com a gangue que o Fabrício e a Noemi do restaurante Coração de Mãe promocionaram lá na casa do Coquinha para nos expulsar de lá, e a ideia já era nos expulsar da Costa naquele momento. Então essas pessoas foram arrumando aliados para continuar com essas ideias furadas e inclusive usando a justiça, né? Porque como eles têm o apoio do policialesco que anos modela a sociedade decadente, como ele bem entende, usando a própria delegacia e protegendo quem ele bem entende. Então, eles imaginaram que isso ia bater numa promotoria pública, que isso ia bater lá na frente e ia passar. Mas parece que não passou. Ao menos no momento não passou. E não passará. Porque agora que através da defensoria da nossa família, que não vai aceitar de bandeja um sequestro planejado por essas comunistinhas e esses comunistas infiltrados nas instituições públicas de Santa Catarina, para apoiar totalitarismo de merda. A defensoria apresentou o pacotinho, tudo por ordem, vídeo por vídeo, desde 2019. Aí fica difícil para qualquer promotoria, fica difícil atolar a tanga no rego e querer continuar com os ilícitos. Fica difícil continuar com essa balbúrdia, continuar com essa porqueria, continuar perseguindo a família sobre desculpas esfarrapadas que estão protegendo criança, que estão checando uma perseguição. Perseguição de quem? Eu morar na própria casa, minha própria casa, eu persigo quem? As vizinhas de stalking, que falam em nome da comunidade toda, como se todo mundo nos odiasse. Quem é Rosângela Máximo? Quem é Jonas Fernandes de Oliveira? Para falar em nome de tudo, de todos. E sair por aí. Eles foram longe demais. Eles tiveram apoio de alguém nas instituições para chegar ao ponto de conseguir transformar pai e mãe em investigados, como espumou a delinquente Nailde enquanto arrancava os meus cabelos, dizendo que nós éramos investigados, indiciados. E você vai ser o quê, sua quenga? Agora, depois dessa, depois do desfecho desfavorável a Jonas Maconha e a Rosângela Máximos, que é do conluio seu, que arrancou a minha água, que veio de facão na porta da minha casa, no mesmo modus operandi condenado pela própria justiça aí do seu Jonas Maconha, e dada a legítima defesa pro Renato, e dada a legítima defesa para mim, que eu não persegui ninguém, em loja de ninguém, em casa de ninguém, como é que vai ficar de agora em diante?
Vão continuar indo na TV Record e dizer que instalamos câmeras de segurança para perseguir umas vizinhas tão boazinha? Ou vão entender que as câmeras de segurança era para evitar esse tipo de delito? E que foi longe demais, usaram até mesmo a própria justiça. Mate, busca o texto lá para a mãe. Pede o texto, pai, é o mesmo texto que o pai alcançou antes para a mãe. Que ele que recebeu o texto da justiça. E eu vou ler o texto da justiça, nas palavras da justiça real. Isso é justiça real. Eu tenho falado que Santa Catarina existe justiça real, um bolo dividido, muito dividido ainda. Isso não quer dizer que todas as promotorias, que eles já se dividem em vários grupos exatamente para fomentar como eles querem o teatro, né? Mas existe uma coisa que é o que aconteceu nesse momento nessas duas promotorias. E eu seria uma pessoa muito injusta se não viesse aqui falar disso. E na qualidade de uma boa cabeleireira, muito desejosa de trabalhar, de efetuar o que eu sempre fiz, mais de 16 horas por dia de trabalho, sedenta de cuidar das minhas tesouras, em cabelos de divas maravilhosas. Eu preciso destrinchar toda essa perseguição política contra a família para que elas vão lá se retratar. Tudo essas pelegas malditas, esses bandidos, esses drogadinhos oportunistas, sejam punidos no Zap, pelo Telegram. Punidos, e além de punidos, que todas essas pessoas elas tenham que se declarar o que elas fizeram nos comunicação de massa, nas TV aberta, já que foi lá que elas foram me denegrir. E eu não fui lá me defender, não. Eu não tenho nada do que de me defender. Eu tenho que continuar meu trabalho aqui, demonstrando por A mais B como que funciona essa costa da lagoa. Agora vamos ver se veio o negócio aqui do Jonas Maconha ou não, ou se... Renato Luco, mas não, esse aqui é da Máximos. Deixa eu ver se é o de cima, vem... Não veio, Mate, vai ter que pegar o do pai, que esse é o mesmo da Rosângela, mãe quer. Eu não quero falar da Rosângela Máximos aqui, que eu falei lá no meu outro canal, no canal da Magda Keiber, acho que é o canalzinho fechado. Vou falar aqui é do Jonas Maconha, esse que eu quero falar aqui. Eu vou ler para vocês a sentença da promotoria em relação a ele ter vindo aqui, ó, junto com seus filhos, e pegado um facão, corrido atrás de mim com um facão, de novo sobre aquelas mentiradas, que nem as mentiradas que ele foi lá na Thaís Maconha contar, que o Muriel foi lá porque estão mexendo com as minhas crianças. Eu cuidei as crianças desse drogado, não mexer com criança. E botaram nós sobre uma investigação no sentido de que estávamos perseguindo umas coisinhas boas, umas coisinhas lindas. Então, além de tudo, é ingrato, não tem gratitude, porque quando estava se drogando, quem cuidou dos filhos dele fui eu. Quando estava se separando. E depois de me fazer uma palhaçada dessa, mas o que esperar, né? Não temos muito o que esperar dessas pessoas. Não dá, pai, só no teu que dá pra ler bem, porque tu vira o celular e aqui fica muito ruim, porque tá em foto, ó, não consigo, perde os textos. E por que eu vou fazer isso pra ler aqui? Porque eu falei muito mal da justiça. Eu falei muito mal da delegacia, mas não quer dizer que eu falo mal de todo mundo. Lá dentro tem pessoas excelentes que conseguem ligar, ser pontuais, mandar o zap pro Renato. Olha, Meg, precisamos te ouvir sobre assunto tal. O que acontece? Meg está lá sobre assunto tal, lindinha na hora solicitada, falando bonitinho para quem seja autoridade de Santa Catarina que tenha necessidade de ouvir o cara crachá. É justiça real, é a verdade. Não começar a meter advogado no meio, a meter fuxico, fofoca, criar fatos inverossímeis e fazer a justiça trabalhar em desfavor da verdade. Isso não existe aqui com a família Arquitetos, não. É 5 anos de perseguição
inclusive de elementos da própria delegacia, tanto que eu fui processada pelo Birosquita lá, né? Mas eu não ligo muito para isso, eu não ligo para processo nenhum, eu só ligo para a verdade. Então vamos ler o que é a verdade que está no preto e branco, está no papel aqui, para dado momento, porque isso não quer dizer que os outros momentos vão ser igual esses aqui, porque está cheio de canalha espalhado dentro dessa justiça. O alinhamento tem que ser com a verdade. Agora, isso só vai se provar ao decorrer dos destrinchares dos fatos e pelos atos. Trata-se do termo circunstanciado, é com juiz aqui, meritíssimo juiz, instaurado para apurar a prática dos delitos de vias de fato, artigo 21, Lei de Contravenção Penais, ameaça, artigo 147 do Código Penal, injúria, artigo 140 do Código Penal, com autoria atribuída a Renato Luckmann e Magda Franciele Keiba em desfavor de Jonas Oliveira Fernandes e Muriel Rocha Pereira Fernandes, que seria o de menor. Por isso que nós somos investigados, porque arrolou um de menor. E sempre, eu espero que a investigação da Polícia Civil de Santa Catarina nos fatos da gangue que arrebentou o meu portão, que enrola 2 de menores, também seja na mesma eficiência. É isso que eu espero. Em desfavor de Jonas da Lagoa da Conceição, nesta capital, bairro Lagoa da Conceição. Não é bairro Costa da Lagoa. Costa da Lagoa é um pedaço do bairro da Lagoa da Conceição. O crime de injúria apura-se mediante ação penal privada, 145 do Código Penal, cuja titularidade do exercício de queixa é privativa do ofendido no prazo de 6 meses. Ele quis continuar com ele fez o corpo de delito falso, ele quis seguir com isso daqui, ele usou a justiça e meteu o de menor dele no rolo desde o dia que botou o de menor dele para me perseguir lá no ponto 15, que foi onde tudo aconteceu, depois para espancar o Renato e depois para fazer isso aqui usando a justiça, como eu tenho deletado, como eu tenho dito em todos os meus vídeos. Os indigitados autores proferiram os dizeres injuriosos em janeiro de 2023 e até a presente data não há registro do exercício do direito de queixa, restando esgotado o prazo decadencial oferecido à queixa-crime, artigo 38 do Código Penal. Tinham de menor no meio. Aí corre mesmo que não denuncia, aquele lance, né? Assim, exaurida a utilidade desse procedimento para instruir eventual ação penal privada, o Ministério Público requer a baixa administrativa nesse particular. Primeiro, em relação aos relatos do delito, artigo 147 do Código Penal, relata-se que o crime do mencionado tipo penal consuma-se em âmbito formal, ou seja, não deixa vestígios, não havendo testemunhas presencial do fato. Sim, tinha o Nelinho e ele viu bem o que aconteceu, mas ele não vai falar. Não deixa vestígios, não havendo testemunhas presencial. Não estava? Ah, se estava ou não estava, não me interessa, porque o dia que eu fui espancada, o Nelinho viu tudo. E vamos ver o que ele vai dizer do assunto. Mas eu me interessa do que ele vai dizer do assunto. Eles estão que nem cadelinha, um cheirando o cu do outro sempre. Isso que é a verdade. Não deixa vestígios, não havendo testemunhas presencial do fato, ouvido nos autos. Sim, tem as nossas câmeras, mas tão somente as declarações dos próprios ofendidos ou outros elementos aptos a confirmar a versão das vítimas,
não há como se demonstrar a materialidade do crime noticiado. A materialidade do crime noticiado, senhor desembargador, senhor juiz, senhores e senhoras, autoridades dessa capital, é que o Jonas Maconha, drogado e mal intencionado e usando os próprios filhos, correu com facão atrás de mim, a mulher que cuidou seus filhos por mais de um mês. Isso é verdade. Avassaladora. E o pai dele, o velho matador aí que eu quero que feche o portão aí porque só me incomodam, que vem botar fogo, fazer fumaça, encher o saco, que me jurou de morte que eu vou pagar com a própria vida por não querer que fume maconha na frente dos netos dele, nem dos meus filhos, e não querer essa circulação maconha, Ronald, atrás de maconha, e alugar para mais maconha, maconhódromo e puteiro narcocapitalista. Ele disse com a boca dele que eu vou pagar com a própria vida. Família boa. A irmã Andréia, que minha ex-amiga foi lá e fez que eu tô trancando o caminho. Só porque eu pedi para fechar o portão e sair lá para baixo, pro rancho de praia. Essa é a verdade dos fatos, não tem outra. Assim, inviabiliza a deflagração de ação penal diante da ausência de provas de materialidade. O Ministério Público requer o arquivamento do presente procedimento, com as ressalvas do, de novo, artigo 18 do Código Penal. Isso é mais uma brechinha para daqui a pouco eles virem encher o saco. Por causa dos vídeos, né? Os vídeos vão ficar aí. Os vídeos são a verdade, os vídeos são as provas verídicas que a justiça não vai cometer uma injustiça usando que a gente, usando essa gentalha contra a nossa família. Ou vão ter que ser bem bons para conseguir desmentir tudo que eu tenho, reverter, né? Não é desmentir, é tentar reverter a situação, né? O mais usado na capital é a técnica de reverter a situação. Para o atendimento das comunicações, as partes exigidas pelo artigo 28 do Código Processo Penal determina a remessa do presente procedimento ao cartório virtual ou secretaria para dar providência, intimações das partes qualificadas acerca de a presente promoção do arquivamento. Jonas Fernandes de Oliveira, vítima! Ai, meu Deus, vítima! Ele não é vítima, ele conseguiu esconder todos os bandidos no botinho dele, os caras armados, levar eles embora, na frente da polícia, rindo da polícia. Esse homem nunca foi vítima de nada. E o Muriel Pereira Fernandes. Investigado, somos eu e o Renata a investigada. Que vergonha, que ridículo isso, principalmente para a delegacia da Lagoa da Conceição. Quanto a notificar, porque isso prova que eu estou dizendo que essa delegacia está sendo usada por tudo que não presta, para fomentar e para acuar a gente. É isso que eu estou dizendo nos meus vídeos. Isso só fortalece. Quanto à notificação da autoridade policial, oportunamente junta-se aos autos a certidão de Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais. No tocante ao remanescente delito de vias de fato, artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, de a autoria atribuída a Renato Lucuma em desfavor de Jonas, tinha que deixar ele me dar uma faconada? Inviável a proposta de aplicação imediata da pena ao indigitado, autor em razão do proibitivo. Isso aqui já veio da Justiça da Maconha, cheio de palavrinha surreal. Incerto do artigo 76 da lei, que já não sabem mais nem o que estão fazendo, 9.099/95, evento 5. Ministério Público informa que foi
oferecida denúncia em autos relacionadas, daí aqui tem os autos penal, o número conforme a dicção do artigo, daí a lei de novo requer baixa do presente procedimento vinculado à ação penal correspondente. Francisco de Paula Fernandes Neto. É muita palavrinha aqui que não dá para entender nada. Esclarece o que é isso. Eu tenho os vídeos. E pelos vídeos eu passo a ser investigada a vítima. E pelos vídeos verossímeis dos fatos, o Renato passa uma legítima defesa. Acabou isso daqui? Isso aqui que eu chamo papel lixo, cara. Nem dá para entender o que os caras estão falando. Vão dar baixa nisso? Sim, é o que eles estão dizendo ali, que vão dar baixa em tudo. Mas nos meus vídeos não pode dar baixa, porque através da defensora pública que nós tivemos que constituir por força de ordem de um sequestro planejado, está sendo forjado contra os nossos filhos por causa desse conluio de menos de 40 pessoas da costa. Então, fomos obrigados a colocar desde 2019 tudo na linha do meio, ordenadinho assim, ó, para nenhum promotor de justiça, calcinha ou não calcinha, ter dúvidas do que estamos falando, da perseguição explícita a essa família, usando as instituições. Inclusive nesse evento aí, que vai arquivar, mas vai arquivar para vocês, para nós não. Nós vamos abrir tudo isso daí, Não quero saber, não quero um desses canalhas impune. Nenhum. Esse Jonas Maconha colocou o filho dele para bandido. Em nome do próprio padrinho, do tal Célio, fizeram a iniciação do bandido aqui arrancando o portão da minha casa. E ainda querem ser vítimas, considerados vítimas do tiro. Porque sequer foram orientados na vida sobre a legítima defesa. Agora vai ver se eu ataco uma coisinha boa dessas, o que acontece. Nem falar na internet não pode. Porque eles usam até a justiça para ferrar com as pessoas. De tanta boa intenção que essas coisinhas boas têm. Comunicação da 11ª Promotoria de Justiça da capital sobre a investigação nos autos. Esse número ali é o número da investigação que foi deflagrada sobre eu e o Renato. Informamos que a investigação criminal foi arquivada porque o Ministério Público entendeu não haver suficiente para oferecer uma denúncia, que era o que a Elisete estava contando com o ovo no cu da galinha. Por isso que a irmã dela me arrancou todos os cabelos, porque eles estavam contando que eu ia ser presa, o Renato ia ser preso e as crianças iam para onde? Elas já iam sequestrar, vender, fazer qualquer coisa do tipo. É assim que funciona. Vocês não têm noção de como são essas drogadas, craquentas, lunáticas, alucinógenas. E ainda querem dizer que eu sou a problemática? Dia 9, oferecer essa belíssima decisão. Parabéns. Parabéns para a 19ª Promotoria. Por não ter passado o vexame de ser chamado de calcinha aqui na internet, aqui pela delegada, de não parecer o vexame, não participar de um vexame, de aceitar um absurdo desse depois de todos os fatos contundentes que aconteceram aqui nessa costa da Lagoa. Tá na hora de vestir as calças. Isso que eu falo que é ter bagas. Ter bagas para anotar onde estão os problemas. Ter bagas para assistir meu vídeo. E entender que ali agora usa-se essa investigação falida e desprovida de provas contra a família para comprovar o ataque stalking promovido neste lugar por pessoas comunistas e orquestradas para tirar nossa liberdade, para tirar nossa tranquilidade, para 5 anos de fofoca, stalking e perseguição política. Eu não estou inventando um crime. Eu não estou inventando acusações sobre uma justiça lisinha, redondinha.
Eu estou falando que o coração tá cheio, ninguém aguenta mais isso, ninguém mais aguenta essas etiquetas, fazendo o que elas querem e servindo ao capiroto. Pode ver esse último texto que eu li aí, cheio de palavrinha do direito positivo para confundir a cabeça das pessoas. Já a 23ª lá, promotoria, ela já deixa mais a coisa mais justiça real, a linguagem mais entendível. Aqui, ó. Vocês vão ter que honrar cada fio de cabelo da cabeleireira que foi arrancado na capital Florianópolis depois da pasta verde, de nunca ter tido uma audiência com a senhora Máximos, que eu denunciei no vídeo no canal da Magda Keber, e li a sentença também proferida pela promotoria que assim o fez, que foi a 23ª. Essa aqui, ó, a 19ª promotoria fez esse enunciado que eu tenho falado aí, que envolveu o menino Muriel. O menino Muriel só foi arrolado pelo próprio pai como um escudo comunista, porque ele estava ali, ele ajudou a dar pedrada nos meus filhos aquele dia. E claro, se eles vêm com um facão para cima da mãe, vocês acham que a mãe vai sair com o quê para cima deles? Se chegou nesse nível as coisas aqui, foi por causa do quê, se não das drogas? Foi porque são vizinhos maravilhosos? São docinhos? Qual a família que não usa drogas? Família Arquitetos, não usa drogas. Nunca vai saber o que é um tarugão. Quem é a família que usa drogas? Família do Geni Fernandes, do Jonas Maconha. Jonas Maconha é esse aí que vão arquivar o negócio, porque o Renato não perseguiu, a Meg não perseguiu, mas fomos perseguidos, inclusive pelo avuelo do Muriel, que diz que eu devo pagar com a própria vida por não aceitar a sociedade decadente do jeito que estava. E por isso que eles acordaram e se sentiram no direito, por anos, de vir na porta da minha casa quebrar muro, trazer filas e filas de drogados, e todo aquele processo da drogadilândia que é difícil de aceitar, é difícil de entender, principalmente por pessoas como a nossa família, que não tem o hábito de viver isso. Aliás, lá em Concórdia, a gente pegava um pau e tirava os caras do mato quando iam fumar um baseado na frente da nossa casa e oferecer para as crianças, e pronto. E aí depois o vagabundo, filho da orientadora, ia lá e acusava que nós queríamos quebrar as pernas dele. O que uma pessoa sã faz quando o cara oferece um negócio para uma criança de 5 anos? Deixa oferecer? Fica aí a pergunta para as autoridades. Isso aconteceu. E vocês acham que não é a mesma coisa aqui, com essa normalização maioral que as crianças seguem vendo tela mental dos caras fumando baseado na frente da escola? Eis aqui meu distintivo. Eu não tive medo de policialesco me processando. Não tive medo de várias guarnições, tudo na frente da minha casa, algemando o Renato, fazendo nós passar vexame. Vexame. Por não ter feito um bom trabalho. Em vários momentos que tiveram essa oportunidade. E conhecedores da comunidade preferiram fazer todo o processo de humilhação para a família. E agora estão escrevendo essas coisas que a promotoria escreveu. Então é hora, sim, da promotoria informar para os delegados da Polícia Civil e Militar que quem precisa ser protegido é a Meg e os seus filhos. Como eu falei em todos os meus vídeos, eu não sou uma delinquente débil mental que saiu da cadeia psiquiátrica, que sai atacando todo mundo. Quando eu fui para a rua, eu fui proteger um idoso e protegi principalmente a minha ferramenta, o meu celular, com as provas. E fui chutada pelo Célio, fui arrebentada pelas filhas dele, fui detonada na TV Record, inclusive por um delegado vagabundo da Polícia Civil.
E agora eu quero um delegado da Polícia Civil para ir lá, pegar todas essas canalhas, uma por uma das canalhas, começando hoje com a Rosângela. Já pode pegar, já leva ela lá na Record, falar bem bonitinho o que elas fizeram. É isso que eu espero da Justiça de Santa Catarina. E enquanto isso não acontece, não paro de chamá-los de totalitários. Porque isso que vocês fizeram hoje é um pedacinho, é 1 milímetro, uma gaminha do que vocês têm pela frente aí, de papelada. Porque segundo as próprias Kenga, os próprios delinquentes, tem mais de 30 acusações só as que eles prepararam, os bem bolado, antes de eles botar a gangue aqui, fora ou depois. E como é que vocês vão destrinchar isso? Vocês vão achar que a Elisete não estava envolvida com o Jonas Maconha desde o princípio até agora? Quando o Jonas Maconha fez esses fatos e a Rosângela Máximo, e eu recebi as mensagens que eles já estavam coligados, eu ainda tinha o WhatsApp, e eu recebi essas mensagens e eu entreguei para a delegacia, e posso publicá-las também se não tiver o efetivo bom trabalho da Justiça de Santa Catarina. A dona Elisete começou a frequentar, que foi nas mesmas datas que ela começou a perseguir o idoso, ela começou um processo com a Vitória Fortes, um combinado jurídico, porque alguém está dando as orientações, esquentando elas através das instituições para que eles fizessem todo esse apanhado de continuar usando as instituições contra a família. Ao ponto de, depois do pai dela ter me chutado, de Vitória Fortes, nenhum momento Elisete ou aquelas outras Kengas se importaram com a mulher, mas elas são tudo protetoras da mulher. Com eu não sou considerada mulher, elas me consideram uma alienígena. E inclusive no dia que elas supostamente pensaram que eu pudesse não estar na casa, fizeram uma fogueira para incendiar a árvore. Como eu vou demonstrar em vídeo, está chovendo hoje, para mim ser bem justo, eu vou deixar chover e depois eu vou filmar a árvore como que ficou. Um ventinho teria queimado todinha a minha casa, por causa da porcaria de um craquento que eles trazem para cá e começam com todas essas perseguições, esses orquestrados, como ficou evidente nos próprios papéis que eles ofereceram para a Justiça de Santa Catarina. E agora vocês compilem todos os vídeos que eu tenho oferecido em todos os canais da família. Meu e do Renato, dos nossos IPs aqui. Ó. Todos os que saem dos nossos celulares e podem conferir, botar na inteligência que vocês quiserem aí para conferir os fatos e tirar suas próprias conclusões. E depois vocês podem, que vocês fizeram um bom trabalho, vocês podem exportar inteligência artificial e programas de proteção, o que vocês quiserem. Mas primeiro vocês vão fazer um bom trabalho com a família Arquitetos. Em favor da família Arquitetos. Beijinho, beijinho, pau, pau.